E aí pessoal, aqui quem fala é o Camargo do canal Trabalhando Digital com mais um tutorial para vocês, beleza? E o nosso tutorial de hoje vai ser como adicionar os botões das redes sociais na sua capa aí do seu canal do YouTube, beleza? Então segue o nosso tutorial aí e coloca, né, adiciona aí os botões das redes sociais na sua capa aí do YouTube, beleza? Então, primeiramente eu vou acessar o Google aqui. Eu já estou aqui no meu canal. É simples, quer ver? Esse canal aqui eu acabei de criar ele, né? Quer dizer, acabei não, faz aí um ano mais ou menos que eu tenho ele. Mas só que agora que eu estou pegando pesado em cima dele, beleza? Pretendo aí fazer no máximo uns 2 tutoriais aí por semana pra deixar aí pra vocês aí, beleza? Então segue meu tutorial aí. Deixa eu apertar o pause aqui, né? Pra dar continuidade aqui no nosso tutorial, beleza? Então, se você tá aí assistindo um vídeo aí, né? Você pega e para você conseguir adicionar os botões lá das redes sociais, você vem aqui nesse botão de menu aqui, depois você desce um pouquinho e clica no meu canal, beleza? Daí você já vai direto pro seu canal, tá ok? Aqui tem a sua capa, tem o seu perfil. Daí aqui tem essas canetinhas aqui, ó, para você poder trocar uma imagem aqui no seu perfil e aqui para trocar a capa, não é mesmo? Então aqui no caso só está saindo o botão de editar arte do canal, beleza? Somente esse botão que está saindo. Então vou ensinar vocês como adicionar, no caso, os botões das redes sociais que você deixa aqui, ó. Acho que você aí já viu uns canais aí que tem os botões das redes sociais aqui, ó. Facebook, Instagram, Google+, nome do seu site, beleza? Vou ensinar agora para vocês. Então, primeiramente, você tem que estar lá na sua conta Sobre Mim para adicionar lá as URLs, no caso, do seu site, do seu Facebook, Instagram e assim por diante, beleza? Então, primeiramente, você clica aqui, olha, no seu perfil, que vai direto lá na página de Sobre Mim, beleza? Clica na canetinha que é melhor. Então, daí aqui abre essa janelinha aqui, olha. Ícone editar canal. O ícone do seu canal vem em sua conta do Google. Demora alguns minutos para que as alterações sejam exibidas em seu canal. Então daí você faz, você vem e clica em editar. Está carregando aqui, né? Então, igual eu falei para vocês, beleza? Olha aqui, Google Sobre Mim. Aqui que está tudo sobre mim, beleza? Deixa eu fechar essa janela aqui. Conclusão, tudo que você faz de configuração no seu canal, coisa e tal, no Google, né? Lógico que você primeiramente tem que ter uma conta no Google. Tudo fica aqui, olha. Aqui que você vai administrar o seu canal do YouTube, beleza? Então, aqui que eu falei para você adicionar suas URLs, no caso, seu site, olha aqui, sites. Você vem e clica aqui na canetinha, websites, a mesma coisa, links, outros perfis, tá ok? Então você vem e clica nessa canetinha aqui e adiciona aí, beleza? Se você tem um website, você vem e coloca aqui. Depois, se você quiser deixar um link, né, só clicar aqui nesse sinalzinho de mais aqui, ó. Depois você vem, né, coloca o Twitter, depois coloca a URL em cima você vai colocar o nome que está lá no seu Twitter, vamos dizer assim, o nome que está lá, beleza? Daí embaixo você coloca a URL do seu Twitter.
Daí aqui embaixo, outros perfis, é a mesma coisa. Você vem, clica na flechinha e aqui no meu caso é o meu Facebook, beleza? Você vem, coloca o nome em cima e a URL no caso, embaixo, beleza? Aqui do Instagram, é tudo a mesma coisa, tá ok? Então, se você não adicionar no caso, as suas URLs aí do seu site ou as redes sociais, você não vai conseguir colocar os botões aqui, beleza? Então você tem que adicionar lá primeiro, tá ok? Então assim que você adicionou aqui, você vem e clica em OK, daí vai ficar desse jeito aqui, tá ok? Beleza? Você adiciona primeiro aqui, depois volta para lá, tá ok? Daí, segundo passo, assim que você adicionou lá as suas URLs, no caso, tanto das redes sociais, o site, você vem e clica nessa ferramenta aqui, ó, tipo uma engrenaginha, né? Você vem e clica nela. Daí aqui você vai fazer mais uma configuração aqui, ó, tipo privacidade. Manter como privado todos os seus vídeos de gostei e as playlists salvas. Vai de você, se você quiser deixar privado, você vai e deixa. Manter todas as minhas inscrições privadas, vai de você também. Daí se você quiser mais opções, né, no caso de configurações da sua conta, você vem e clica aqui, beleza? Daí depois logo abaixo aqui, no penúltimo no caso, está escrito personalizar o layout do seu canal. O que você vai fazer? Você vai ligar essa chavinha aqui, olha. Tá ok? É aqui que é o mais importante para você fazer. Se você deixar desligado, não vai aparecer aqui, ó. Não vai aparecer aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aí. Não vai aparecer aqui os botões das redes sociais, beleza? Então você vem e deixa essa chavinha aqui ligado. Esse botão, no caso. Tá ok? Assim que você deixou ele ligado, você vem e clica em salvar. Aqui já está salvando as alterações, beleza? Olha só, já está adicionado. Meu site, o site que é ligado através desse canal meu aqui do YouTube, né? Depois tem o Google+, outro site também que eu tenho, e depois o Twitter, beleza? Então é dessa maneira que você adiciona os botões das redes sociais aqui na sua capa do seu canal do YouTube, beleza? Daí se você quiser adicionar mais botões aqui, você pega e vai lá e configura lá no Sobre Mim, beleza? Então, se você gostou desse curto, né, desse pequeno e curto tutorial, dá um like aí embaixo, se inscreve no meu canal e comenta aí embaixo, né, e compartilha com seus amigos, beleza? Porque esse tutorial que eu fiz aí pra vocês é o mais fácil que eu achei, beleza? Tem vários tutoriais que ensinam aí, né, como você fazer isso, né? Mas desse jeito aqui que eu acabei de fazer, eu creio que é o mais fácil, beleza? Então, mais uma vez, se inscreve no meu canal, dá um like aí, compartilha e comenta aí embaixo, né? Dá uma sugestão aí, beleza? Então, vou parar por aqui por esse tutorial, né? E até mais, beleza? Fui!